Aí, galera, então, é o seguinte, vamos resolver a última questão de física do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2020, tá ok? É o vestibular da UERJ de 2020, que foi feito no ano passado, em 2019. Me desculpa, mas eu realmente não lembro o número dessa questão. Certamente não é a questão 40, se não me engano, deve ser a questão 42. Eu não tenho muita certeza, mas enfim, tá? Olha só, questãozinha de calorimetria. A UERJ adora trabalhar calorimetria, seja nos exames de qualificação, certo? No primeiro ou no segundo, seja na segunda fase, na prova específica de física, tá? Então, calorimetria é um assunto para se dar atenção para a UERJ, tá? E como sempre, dou sempre essa dica, tá? Essa dica para vocês. A UERJ adora trabalhar gráficos, adora trabalhar tabelas, quadros para vocês interpretarem, para vocês tirarem informações, tá ok? Então, estejam atentos aos gráficos, tá ok? Das 4 questões de física, do segundo EQ, 2 têm gráficos para você interpretar, tá ok? Do primeiro EQ realmente não lembro, tá? Só lembro de uma que tinha gráfico, não estou lembrando da outra, mas enfim. Vamos olhar aqui essa questão de calorimetria, tá? Olha só. Para aquecer a quantidade de massa de uma substância, foram consumidas 1.450 calorias, tá? Calorias é uma unidade de energia que não está no sistema internacional, tá ok? Caloria é uma unidade de energia que não está no sistema internacional. É uma unidade de energia muito utilizada aqui no Brasil, tá? Por exemplo, se vocês forem consumir lá uma colher de sopa de leite em pó, aí quando vocês olham nas instruções, né, daquele leite lá na embalagem, vai estar assim, tantas calorias por colher de sopa, por exemplo. Tá? Caloria é só uma unidade de energia, tá? Só que não está no sistema internacional. A unidade de energia no sistema internacional é o Joule, beleza? É o J maiúsculo. Mas enfim, olha só. A variação de seu calor específico C minúsculo, em função da temperatura θ, está indicada no gráfico. Então nós temos aqui um gráfico aonde no eixo vertical nós temos o valor do calor específico na unidade caloria por grama grau Kelvin, tá? E no eixo horizontal, a unidade de temperatura em Celsius. Eita, aqui eu falei totalmente errado, tá? Aqui eu pensei em Kelvin, unidade de temperatura no sistema internacional, mas não. Aqui a unidade é caloria por grama grau Celsius, tá? E aqui é a temperatura, né, no eixo horizontal, a temperatura em graus Celsius, beleza? Então esse gráfico vai me dizer como que o calor específico se comporta com a mudança de temperatura, beleza? Então, olha só, ele pede o valor da massa, né? O valor da massa dessa substância. Qual é o valor da massa em gramas? Tá ok? Então, antes de resolver o problema diretamente, vamos falar um pouco sobre 2 tipos de calor que é muito importante para a sua prova. Tá? Então, olha só, tem 2 tipos de calor na física que são chamados de calor sensível e calor latente. Tá? O que é o calor sensível? Ora, o calor sensível é a quantidade de calor responsável pela variação de temperatura de determinado corpo ou substância, tá ok? Então, por exemplo, se você esquenta uma quantidade de água de tal forma que essa água só mude a sua temperatura, de tal forma que essa água, por exemplo, não evapore, isso significa que aquela quantidade de água só recebeu uma quantidade de calor que nós chamamos de
calor sensível. Agora, por exemplo, se o gelo, né, que é a água no estado sólido, evapora, esse gelo, né, ele recebeu outra quantidade de calor que nós vamos chamar de calor latente. Tá? Então, o calor sensível é a quantidade de calor responsável por variar a temperatura do corpo. O calor latente é a quantidade de calor responsável por mudar o estado físico de um corpo. Tá ok? Essas são as definições mais simples possível para calor sensível e calor latente. Existe uma fórmula, existe uma equação que nos possibilita calcular a quantidade de calor sensível. A quantidade de calor sensível pode ser calculada através do produto da massa do corpo ou da substância vezes o calor específico desse corpo ou dessa substância vezes a variação de temperatura que esse corpo ou que essa substância sofre. Então vocês percebam. Primeiramente, percebam que a quantidade de calor sensível realmente está relacionada à mudança de temperatura, tá? A quantidade de calor sensível é diretamente proporcional à mudança de temperatura. Também é diretamente proporcional ao calor específico e também é diretamente proporcional à massa do corpo e da substância, beleza? Então, essa é a maneira com a qual nós calculamos a quantidade de calor sensível de um corpo, beleza? E aqui eu tenho o que é cada variável, né, dessa, né, cada incógnita. Aqui eu tenho o QS é a quantidade de calor sensível, o Mzinho é a massa do corpo, o Czinho o calor específico e o ΔT é a variação de temperatura. Já o calor latente, também existe uma maneira para calcularmos a quantidade de calor latente, tá? O que eu chamei de QL, né, a quantidade de calor latente, vai ser igual ao produto da massa do corpo ou da substância. No caso aqui, vai ser a massa, não vai ser a massa toda em si, né? Depende muito do caso, pode ser a massa de fusão, a massa de evaporação. E esse L maiúsculo é o calor latente daquele corpo ou daquela substância. Percebam que, primeiramente, o calor latente não está relacionado à variação de temperatura, certo? Nós não temos a variável ΔT aqui. Percebam que o calor latente também é diretamente proporcional à massa do corpo e é diretamente proporcional, né, na verdade, a quantidade de calor latente é diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional ao Lzão, que é o calor latente. Tá? E aqui eu tenho o que significa essas variáveis para vocês. Beleza? Então, fiquem na cabeça de vocês a definição de calor sensível, a definição de calor latente. Por quê? Porque, galera, olha para esse gráfico. Esse gráfico está lidando claramente com calor sensível. Por quê? Porque aqui no eixo horizontal, que vai me dizer os valores da temperatura em graus Celsius, nós vemos que essa temperatura está variando. Então, se eu tenho variação de temperatura, eu tenho quantidade de calor sensível. Então, olha só, a quantidade de calor sensível é igual a mc ΔT, a massa do corpo, vezes o calor específico do corpo, vezes a variação de temperatura. Aí, olha só, agora começa aqui, eu considero particularmente essa questão um pouco mais interessante da prova, tá? Eu, Lucas, considero essa questão um pouco mais detalhista, um pouco mais complicada da prova da UERJ, do segundo EQ. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa massa aqui, eu não vou explicar porque eu estou fazendo isso, mas vocês vão entender.
Olha só, vocês vão entender já já. Eu vou pegar essa massa e vou colocar para o lado esquerdo da equação, dividindo. Ou seja, se eu fizer isso, do lado esquerdo eu vou ter quantidade de calor sensível dividido pela massa. E do lado direito, o que, que sobra? O calor específico vezes a variação de temperatura. Lucas, por que, que você fez isso? Por causa do gráfico, tá? Quando eu olho para o gráfico, eu vejo o seguinte, eu vejo que eu posso calcular uma área desse gráfico. E olha só, o que, que acontece se eu calculo a área abaixo dessa função, né? Aqui eu tenho a função em rosa. Se eu calcular a área até o eixo horizontal, o que, que eu encontro se eu calculo o valor da área? Galera, eu encontro justamente esse produto calor específico vezes variação de temperatura. Por quê? Porque eu tenho no eixo vertical o calor específico e eu tenho no eixo horizontal a temperatura, a variação da temperatura. Então, se eu calculo a área abaixo da função, eu encontro justamente esse produto, C vezes delta θ. Por isso que eu fiz por isso que eu peguei essa massa e coloquei para o lado esquerdo, para a gente poder observar, deixar bem claro aqui, bem explícito, que a área do gráfico me dá o produto Czinho vezes delta θ. Acabou, tá? A partir desse momento que você tem essa sacada, o problema se torna fácil. Por quê? Porque olha só, agora é geometria, um pouquinho de geometria plana, tá? Vamos calcular a área desse gráfico. Eu vou dividir a área desse gráfico em duas partes. A área de um trapézio, olha para cá para o lado esquerdo, que eu chamei de área 1, certo? A área desse trapézio, esse trapézio tem uma base menor aqui, uma base maior aqui, e essa vai ser a altura. Então, olha só, vamos calcular a área 1. A área 1 vai ser a área do trapézio. Como que nós calculamos a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Substitui os valores. Quem é a base maior? Ora, olha só. A base maior, deixa eu colocar a meta lá para cá. A base maior é 0,25. Olha aqui, ó, a base maior. É esse pedaço aqui, ó, 0,25, olha. A base menor é 0,20. É esse pedaço aqui. Beleza? Quem é a altura? A altura é 20. Olha. Isso dividido por 2. Quando eu realizo essa operação matemática, eu encontro um valor para a área de 4,5 caloria por grama. Tá ok? Beleza? Caloria por grama é o valor, né, a unidade dessa área aí que nós encontramos. Beleza? Justamente por causa da multiplicação dessas unidades aqui, olha. Beleza? Na verdade, caloria por grama não é uma unidade diária, mas é uma consequência, né, desse produto Czinho vezes delta θ, tá? Então, Czinho vezes delta θ vai ter essa unidade aqui, tá ok? Agora vamos, olha só, eu coloquei aqui a área de 1 que nós calculamos como 4,5 caloria por grama, tá ok? Olhem o seguinte, a unidade não, a área de 2, agora nós calculamos a área de 1, nós temos que calcular a área toda abaixo do gráfico. Nós calculamos a área 1 e a área 2. A área 2 vai ser a base, né, vezes a altura, beleza? Então eu tenho uma altura desse tamanho aqui, né, de 0,25, e uma base que eu chamei de Czão de 40, né, que é de 20 até 60. Então olha só, a área 2 vai ser o Bzão vezes Czão, que é igual a 0,25 vezes 40. Quando eu realizo essa operação matemática, eu encontro um valor para a área 2 de 10 caloria por grama. Então, a área 1 tem 4,5 caloria por grama. A área 2 tem 10 caloria por grama. Tá ok? E aí lembrem que a área do gráfico todo, a área abaixo da função, é igual ao produto Czinho vezes delta θ. Tá ok? Olha só, eu coloquei 2 igual aqui, mas saiu errado, enfim. Quem é a área do gráfico? A área do gráfico todo, né? A área do gráfico todo
vai ser a soma de A1 mais A2. Ou seja, que é 4,5 mais 10. Então, a área do gráfico, que é o produto Czinho vezes Δθ, vai ser igual a 14,5 calorias por grama. Beleza? Acabou. Agora, paremos de pensar um pouco na física, na geometria. Vamos voltar a pensar um pouco na física. Olha só. Eu vou pegar esse produto, porque olha só, eu sei que esse valor é o produto de Czinho vezes Δθ. Então, eu vou pegar esse valor e substituir lá na equação do calor sensível. Ora, lembrem aqui, olha, o calor sensível, a quantidade de calor sensível dividido pela massa, é igual a Czinho vezes Δθ. Mas qual é o valor que nós encontramos para Czinho vezes Δθ? 14,5, né? Então, a quantidade de calor sensível dividida pela massa é igual a 14,5. Aqui eu vou multiplicar cruzado, olha. Aqui embaixo do 14,5 eu tenho o denominador 1, então vai ficar QS vezes 1, que é igual a QS, M vezes 14,5. Então, 14,5 vezes M é igual a QS. Como o problema pede o valor da massa da substância, eu vou isolar a massa. Quando eu isolo a massa, o 14,5 vai para o lado direito da equação, dividindo. Então, a massa é igual à quantidade de calor sensível dividido por 14,5. Mas olha só, qual foi a quantidade de calor consumida no processo, né? Consumida para variar a temperatura, para aquecer, né, essa substância. O problema fala que é 1.450 calorias. Então, a quantidade de calor sensível, por que é calor sensível? Porque só varia a temperatura. A quantidade de calor sensível do processo é 1.450. Então, eu vou substituir aqui, olha, a massa vai ser igual a 1.450 dividido por 14,5. Ou seja, eu encontro um valor para massa de 100 gramas. Quando eu realizo essa divisão, eu encontro um valor de massa de 100 gramas. Então, nós tínhamos aí 100 gramas de substância sendo aquecidos. Beleza? Então, isso nos dá como resposta a letra B de bola. Tá, galera? Então, fica aí a resolução da última questão de física do segundo exame de qualificação do vestibular da UERJ de 2020, tá? Então, para a galera que está me assistindo no YouTube, vou deixar no card aqui em cima a playlist com todas as questões de física do segundo EQ resolvidas, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido o conceito de calor sensível e calor latente. Espero que vocês tenham entendido a resolução dessa questão. E se você acha que esse vídeo te ajudou, se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, você compartilhe nas suas redes sociais. Valeu, galera? Para finalizar, antes de mais nada, muito obrigado por você ter me ouvido até aqui. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, porque eu sei que o seu tempo é precioso. Valeu, pessoal? Um forte abraço e até a próxima.